Fala galera, primeiramente, boa tarde, tudo bem com vocês? Aliás, desejo uma ótima tarde aí para todos vocês. Você aí que está me assistindo aí da tua casa, no teu celular, no teu laptop, na tua televisão. É, Vim aqui trazer notícias aí de São Paulo, um pouco do pós-jogo aí do clássico Sansão que foi no Morumbi no último sábado, né? Que eu estive lá, estava lá, acompanhei em loco, né? Acompanhei lá da arquibancada vermelha, que hoje é a Oeste Ouro Branco, né? E foi muito legal, foi uma sensação muito bacana ter voltado ao Morumbi depois de 8 meses, né? 8 meses aí, 8 meses, não, 9 meses, né? Que eu não ia no estádio do Morumbis. E foi uma sensação muito boa, muito gostosa, uma vibe legal, a torcida abraçando a causa do São Paulo novamente, depois da destituição do Júlio Casares, a torcida voltou aí com força no estádio, e principalmente depois da vitória em cima do Flamengo, né? E o Flamengo hoje perdeu para o Corinthians na Supercopa do Brasil, né? Então a crise passou pro lado de lá pro lado da Gávea, lá na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas vamos lá, vamos falar aqui do nosso tricolor. Destaquei algumas notícias aqui do GE, Gazeta Esportiva, do Yahoo Sports, falando sobre a representação. O São Paulo hoje se reapresentou para jogar novamente contra o Santos, né? Na quarta-feira, às 8 da noite, porém na Vila Belmiro. Então, quer dizer, o Crespo pode ser que mescle o time, né? Mas sei lá, eu acho muito perigoso, né? Isso aí vai dar força pro Santos, porque o Santos saiu quente, saiu bravo. Saiu com a cabeça quente do último Sansão, porque é a questão do árbitro, né? O árbitro ali xingou os jogadores, né, do Santos, que é uma das pautas aqui, né, do vídeo de hoje, que eu vou falar daqui a pouquinho. E o São Paulo ali voltou com os reservas ali com treino normal e um regenerativo para os jogadores que foram titulares ou aqueles que atuaram mais tempo ali no jogo contra o Santos, que foi um jogo muito disputado, como eu falei no vídeo lá na arquibancada do Morumbis. É, Foi um jogo muito disputado, o primeiro tempo, né? Antes da expulsão do Gabriel Menino aos 35, eu falei 37, mas foi aos 35 do primeiro tempo, né? E foi um jogo muito brigado, muita falta, muita paralisação. O árbitro também, ele queria se mostrar, ele catimbou, segurou o jogo, né? O árbitro, né? E esse é um problema que a gente tem no futebol brasileiro. Os árbitros, eles acham que são as estrelas, mas as estrelas são os jogadores. O árbitro bom é aquele que não aparece, aquele que apita o que tem que apitar e sendo justo, né? Mas eu acho que a expulsão do Gabriel Menino foi justa porque foi uma dupla falta, né? Dois amarelos e aí ele foi expulso, né? Tirado ali para fora do jogo. André Silva já está na transição ali pro campo, ele já consegue correr, já treina mais com os companheiros, né? Ele que se machucou na metade do ano passado, né? No jogo contra o Atlético Mineiro, rompeu o joelho, assim como o Caleri, então a gente está zicado. A gente estava zicado no momento, né? A gente estava com muito azar nessa questão das lesões. E o bom é que o DM está esvaziando, então a gente percebe que o time está se fortalecendo, né? Ele está ficando mais forte. Os jogadores eles estão saindo do DM, saindo ali das suas recuperações, já voltando a treinar, como por exemplo é o caso do Caleri, o caso do Lucas Moura, apesar que o Lucas Moura até que entrou bem, né, no jogo contra o Santos, para trazer mais velocidade, que já não tem tanta quanto antigamente, né? Agora, André Dias, né? André Dias de volta, o nosso centroavante reserva aí, apesar que ele não é bem centroavante, ele é um ponta, né? E na entrevista coletiva do Crespo, agora eu vou falar do Crespo, ele elogiou muito o Tapia, falando uma coisa que eu achei até engraçada. Tá olhando aqui se a luz está acesa do microfone. Inclusive, o microfone deu umas estouradas lá, né? Porque também muito barulho, enfim, é do estádio, é normal. O Tapia foi elogiado por Crespo. Ele disse o seguinte: o Tapia, apesar, ele falou que essas, não foi com essas palavras, mas ele quis dizer que ele cria mau humor nos adversários. Que foi muito engraçado isso aí. Apesar de ele ser fraco tecnicamente, né? Ele é raçudo, é uma coisa que eu sempre tenho falado e ressaltado aqui. O Tapa, ele é fraco tecnicamente. Ele tá abaixo do Caleri, abaixo do André Silva, mas o bichinho chileno é muito raçudo.
Ele não tem medo, ele briga, ele incomoda a zaga, ele é chato pra caramba, mas é muito limitado. Mas ele compensa a limitação com raça e gols, né? E foi um gol assim foi meio sorte ali, porque a bola bateu em dois zagueiros antes de entrar no gol do Gabriel Brazão, que não pode fazer nada, né? E outra coisa que o Crespo ressaltou, ele falou da sintonia entre o time e a torcida, a conexão. Então, quer dizer, estar no estádio, a torcida apoiando, a torcida tricolor ali, né, que teve 49.600 torcedores ali nas arquibancadas do Morumbis, né, um público grande, um público legal assim, e eu tinha dito para você, São Paulo tinha vendido 45 mil ingressos, 43, chegamos a quase 50. E quando a gente que está acostumado aí a um Morumbi, bate o olho na arquibancada e fala, pô, acho que hoje vai dar tanto, vai dar uns 50 mil, vai dar 55, vai dar 45, 40, 42, 35, enfim. A gente sabe, a gente que é tricolor e frequenta, apesar de que eu já frequentei muito mais, hoje estou frequentando menos, né, mas a gente percebe sim que como tá cheio ou não o Morumbi, né? E foi uma atmosfera sensacional. Torcida, vocês estão de parabéns. Nós, vocês não, nós, que eu me incluo também, estamos de parabéns porque conseguimos trazer essa vitória. Os rivais, no caso do Santos, reclamou do árbitro João Vitor Gobi, né, que xingou os jogadores, mandou tomar naquele lugar, né, mano, xingou os caras, disse para tomarem caju, para não ter que falar outra coisa, como eu costumo falar na sala de aula, né, tomar caju. Quando um aluno fala esse palavrão, eu falo, tomar caju? Tomate cru? Eu falei, nossa. E assim, os jogadores do Santos reclamaram, os jogadores do São Paulo também ouviram, eles meio que se uniram, né? Os jogadores do São Paulo e os jogadores do Santos para peitar o árbitro, né? Para debater com ele essa razão. Galera, posso ser sincero, olha, o Godoy, Oscar Roberto Godoy, xingava os jogadores também, isso lá nos anos 90, começo dos 2000, mas mais dos anos 90. Ele falava assim, ó, lateral pra nós aí, ô Raí, cobra aí, desse jeito, entendeu? Ele tirava sarro e ninguém falava nada. Apesar que há um choque geracional aí muito grande, né? Dos anos 90 para os anos 2020, né? Um choque geracional muito grande e a gente tem que medir bem as palavras, tem que tomar bem cuidado, né? Porque qualquer coisa aí pode virar uma lacração, né? Mas, assim, o jogador tem que jogar bola. Tem que jogar bola, né? E eles podem chegar ao árbitro quando quiser, então quer dizer que fica uma. Não tem uma via de mão dupla, né? Isso, não estou justificando que o árbitro tem que xingar, não, não é isso, mas, poxa, a gente vê que é uma coisa cultural aqui do Brasil e da América do Sul, a catimba, o xingamento, a provocação, né, o antijogo, a paralisação do jogo o tempo inteiro e diversas outras cositas más. São Paulo joga quarta-feira contra o Santos, mas aí eu vou falar amanhã no vídeo do pré-jogo, né? São Paulo vai jogar na Vila Belmiro, pelo agora outro torneio, volta o Campeonato Brasileiro, né? Essa vitória contra o Santos foi importante, a gente deu uma subida ali, subimos para 12º, né? A gente está ali alguns pontos, uns 2 pontos ali do G8. São Paulo quer mirar o G8, mas na minha opinião, melhor nem classificar, melhor ficar no brasileiro mesmo. Deixa o Paulista pro Corinthians, deixa o Paulista pro Palmeiras, deixa o Paulista pro Mirassol, deixa para outros times aí, porque eu acho que é melhor São Paulo arrumar a casinha. Não caindo no Paulista, para mim, já tá ótimo. E por fim, agradecer você, espectador, aos meus amigos, o Henrique, a Eli, o Jean, a Raíssa, o meu amigo do Footlife, também o Marcelo Coleto, o Lucas também, que é colecionador de camisas, inclusive vocês sigam eles aí nas redes vizinhas, né, TikTok, Instagram, e nossa, foi muito legal, foi muito bacana. Primeira vez ali que eu gravei um vídeo longo, né, que deu 24 minutos, 23, 24 minutos, mas foi muito bom. Tenho muito a melhorar. Tô aí
entrando nesse mundo das edições aí de vídeos, uma coisa que dá trabalho, mas vai dar frutos, né? Minha mãe comentou, agradeço, inclusive a senhora, minha mãe Vera, meu pai Paulão também, por terem, tá sempre me apoiando, né? Tá sempre comigo, minha namorada Jéssica também, tá aí junto comigo na minha caminhada, né? 2 anos de namoro a gente vai completar dia 14, né? Que é dia dos namorados, aliás, dia 10, né? Dia 14 a gente vai comemorar, dia 10, que é na outra terça-feira, né? 2 anos. Agradecer meus amigos aí pelo apoio, né? Agradecer também o influenciador da Tropa do Mito, da página Tropa do Mito. Agradecer ele pela, pela curtida, pelo comentário, sabe? Foi muito bacana. E a gente vai conhecer pessoas novas, né? As pessoas estão vendo que a gente está gravando vídeo, né? E a gente está tentando rumo à monetização, rumo a voos mais altos, né? Começando por baixo, a gente vai chegar lá e vocês são parte fundamental disso, né? E eu agradeço de verdade a paciência, agradeço de verdade também a colaboração, agradeço também a audiência aqui no nosso canal, né? Professor Tricolor. Muito obrigado. Desejo uma ótima semana aos professores do Estado e Prefeitura, né? Porque agora eu só estou na Prefeitura de São Paulo. Voltei hoje, estamos voltando hoje. Desejo um ótimo retorno a vocês nesse ano letivo de 2026. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Independente de religião, cada um de nós nos dê muita força, muita luta, muita paciência, pois apesar de ser uma área difícil, a educação é a área que dá frutos no futuro e não são frutos assim monetários, são frutos de gratidão, né? E a gente fica feliz quando recebe reconhecimento assim das pessoas, dos alunos, dos pais, e que seja um ano leve, seja um ano abençoado, seja um ano muito bom para nós. Tá certo, galera? Muito obrigado. Desejo uma ótima noite aí de segunda-feira. Curta, comenta, compartilha, assista até o final. Não esqueça de deixar o seu like logo no final do vídeo. Não pula, assista, tenha paciência, tá? Para assistir o vídeo, né? Que a gente prepara aí com muito carinho, muito amor. Que é um hobby para mim, mas aos poucos está se tornando uma profissão. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado. Uma ótima noite e vamos São Paulo. Um abraço. Tamo junto.